apresentar agora o orador da tarde e depois eu vou pedir a prece e aí nós damos então a palavra a ele. O Ricardo Magalhães é a primeira vez que está aqui conosco no Grupo Espírita Batuíra. Seja muito bem-vindo, Ricardo, que essa seja a primeira de muitas. E ele vai desenvolver um tema muito interessante, do outro lado da vida, como a doutrina espírita é um sol em nossas almas, em termos de esclarecimento, né? Vamos ver o que o Ricardo tem a nos falar a respeito desse tema. Ele é escritor e publicitário, pesquisador da psicologia humana, especializado em marketing motivacional. E ele é autor de vários livros, dentre os quais Evoluindo com Jesus, Do Outro Lado da Vida, que vai basear aqui a palestra dele, O Poder Magnífico do Pensamento, Os Benefícios do Equilíbrio, dentre outros. Nós temos muitos muitos títulos de livros deles aqui na Feira do Livro do Grupo Espírita Batuíra, e depois ele se prontificou a autografá-los. Então eu vou pedir para a Sandra fazer a nossa prece de abertura e em seguida eu passo a palavra então ao Ricardo. Então, uma boa tarde a todos. Como fazemos em todas as sextas-feiras, vamos unir os nossos pensamentos, que os nossos corações neste momento se esqueçam tudo o que nos deixa triste e vamos então agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, Maria Santíssima, nossa Mãe Divina, que nos protege e nos ampara a todo instante. Quanto temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui hoje, neste local, em que luzes se irradiam, trazendo aos nossos corações e aos nossos pensamentos muito amor, muito carinho, e assim estamos num momento em que podemos dizer, somos abençoados. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de podermos ouvir músicas tão lindas e podemos seguir com os nossos pensamentos a vários lugares deste nosso planeta. E agradecemos também por podermos contar com a presença de um irmão que vem à nossa casa pela primeira vez. Senhor, a todos aqueles nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram e a todos aqueles nossos benfeitores espirituais deste trabalho e desta casa, iluminem o nosso querido irmão para que ele possa nos passar tudo aquilo que estudou e tudo aquilo que será em benefício daqueles irmãos desencarnados que aqui estão e de nós encarnados também. Que a tua luz permaneça neste ambiente e que possamos cada vez mais sermos gratos por estarmos num local onde o amor, a palavra do bem e as lições de Jesus prevalecem para que a nossa evolução espiritual seja melhor nesta encarnação. E assim pedimos aos nossos benfeitores e a todo o plano espiritual a licença para darmos inícios ao trabalho desta tarde. Que assim seja. Nós vamos descompor a mesa para deixar aqui o Ricardo à vontade. Vamos iniciar a palestra. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu fiquei muito feliz em participar e estou feliz ainda. Vou continuar feliz. E em ter ouvido também a pianista Terezinha com grande louvor e
isso nos embebece a alma de motivação. E agradeço também a todos, a Roseli, ao Ronaldo, ao Geraldo, a todos que me convidaram. É uma honra. Bom, o tema de hoje, do outro lado da vida, é baseado num livro que eu escrevi, que é esse daqui, como vocês estão vendo. E esse livro eu escrevi e foi publicado em 2002. Mas antes de falar sobre o livro, eu queria falar um pouco sobre a minha vida. Eu estava comentando com o Geraldo, eu nasci em espírita. Eu tenho 57 anos e naquela ocasião, quando eu tive a felicidade de conhecer o Chico Xavier e me tornar amigo dele. E naquela ocasião, minha mãe, juntamente com outras mulheres, eu tinha 9 anos, não faz bastante tempo, elas se reuniam e na casa, hora da Dona Guiomar, hora na minha casa, elas faziam sessões espíritas. Então eu convivia com aquilo. Então era a Dona Guiomar, a tia Onícia, a irmã dela, que é do Perseverança, a tia Miltz, que fundou um centro espírita chamado Meimei, que fica em São Bernardo do Campo, que é o maior centro espírita de São Bernardo do Campo. E Dona Marlene, que fundou a Caminho da Luz. Então essas mulheres que se uniam ali, se reuniam, foram uma para cada canto e abriram uma instituição. E naquela ocasião, o Chico sempre vinha a São Paulo, ou elas iam a Uberaba. Mas uma ocasião que o Chico veio a São Paulo, eu não me lembro se foi na minha casa ou na casa da Dona Guiomar, em algum lugar, eu encontrei o Chico pela primeira vez com 9 anos. E eu não sabia de quem que se tratava. Todo mundo falava muito dele, mas a criança não tem essa noção de qualificar, quantificar energia, enfim. E o Chico me abraçou, eu lembro que ele estava sentado, ele me abraçou e me colocou a perna esquerda dele, me fez sentar ali, me abraçou e falou, ficou falando no meu ouvido. E o que eu me lembro que ele falou, que ficou gravado, foi: eu te vejo com a pena na mão. Daí eu me despedi dele, ele me beijou e eu fui brincar e a vida continuou. Uns dias depois, eu me lembro 2, 3 dias, minha mãe veio conversar comigo. Então ela perguntou: meu filho, o que o Chico falou para você quando ele te abraçou e sussurrou no seu ouvido? O que ele lhe disse? Então eu falei para minha mãe: mamãe, ele disse que me via com a pena na mão. Ele viu com a pena na mão? Eu falei: não sei o que ele quis dizer com isso. Então ela falou assim: você não está associando a pena na mão, o que significa? Eu falei: não. Dom Pedro melava a caneta, a pena no tinteiro e escrevia. É verdade. Lembrei na hora, né? Então é isso, meu filho. Mas e daí? O que quer dizer a pena na minha mão, a caneta na minha mão? Porque você, em outra vida, pode ter sido um escritor, um homem das letras. Eu falei: poxa, mamãe, eu acho que agora ele errou. Aí minha mãe falou: mas por que ele errou? Chico Xavier, ele sabe das coisas, conversa com os espíritos, sente, pressente, né? E aí ela falou: mas por que? Eu quero que você me dê razões para que ele tenha errado. Eu falei: mas nem de estudar eu gosto. Então a espontaneidade da criança é bem forte, né? Então o tempo passou e realmente, com o desenrolar do meu conhecimento com o Espiritismo, eu comecei a ter vontade mesmo de escrever. Uma coisa bem natural. E por volta de 1985, por aí, eu escrevi um livro, que eu achava que era um livro, e naquela época datilografado, eu tirei uma cópia
coloquei num envelope e entreguei para minha mãe, para que ela entregasse ao Chico, porque sempre que ela ia lá. Então, falei, mamãe, entrega para ele. Ele não disse que eu ia ser escritor, então pede para ele dizer se isso aqui é um livro. E daí minha mãe levou. Se passaram 6 meses aproximadamente, algo assim, e daí eu recebi a carta do Chico Xavier. Naquele tempo se mandava carta pelo correio, né? Eu recebi a carta, que eu guardo com o maior carinho, e a carta dizia, falava muito bem do que eu tinha escrito, né? E falava assim para mim, olha, você deve enviar esse livro, um material para a intelectualidade, manda para o Dr. Arilex, manda para várias pessoas, Jorge Risini, enfim. Eu saí mandando mesmo, criei coragem, né? Tirava a xerox e mandava. Daí, para minha surpresa, os jornais espíritas, né, daquela época, Flama Espírita, jornal Folha de... Jornal Espírita aqui de São Paulo, enfim, vários órgãos da imprensa espírita publicavam coisas a respeito daquele escrito. E escritores falavam daquilo que eu tinha escrito. Eu falei, poxa, não é verdade que isso é um livro? Daí eu entreguei o livro para uma editora e foi publicado, meu primeiro livro. E a editora colocou o prefácio do Chico Xavier, que é Os Benefícios do Equilíbrio. Esse foi meu primeiro livro. Então ele tem aqui a apresentação do Chico Xavier, de Jorge Risini, Jornal Globo. Apesar de ser um livro espírita, o Jornal Globo publicou uma matéria sobre o livro. E Arilex, que na época era diretor executivo do Hospital das Clínicas de São Paulo e um cientista. Então, algo que deu um peso à primeira obra. Então, fiquei muito feliz e criei gosto pela literatura, de modo geral. Então, eu pude falar um pouco de raspão para vocês entenderem como eu comecei a escrever e a minha vida na literatura espírita. Mas agora nós vamos falar sobre um tema que todos nós precisamos falar, e entender e conviver, ora mais, ora menos, perdemos alguém, ou alguém vai nos perder. E quando eu escrevi esse livro, foi aproximadamente, o Chico estava vivo ainda, 98, por aí, 97, e foi baseado na vida de uma mulher que me trouxe essa história, vinda pelo Chico naquela época. O Chico mandou ela me procurar, porque ela convivia com o Chico em razão de ter perdido um filho aos 18 anos. E esse rapaz, 62 dias após a morte, supostamente afogado, ele fala que não foi afogamento, que ele o coração dele tinha que ter parado naquele momento. Então, como ele estava nadando em um lago, ele foi tido como um afogamento, um afogado. E naquela época, chamava Paulo Henrique Dantas Bresciani. Essa família ainda reside aqui em São Paulo, a sua mãe, o seu irmão, os seus parentes. Naquela época, 1978, o caso foi muito difundido por se tratar de uma coisa quase que rara, que geralmente quando a gente ouve falar de uma psicografia de uma pessoa que já partiu, algumas exceções, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né, 20 anos. Mas no caso do Paulo Henrique Dantas Bresciani, foi 62 dias após a morte. E nada mais, nada menos, quem psicografou? Francisco Cândido Xavier. Quando ela me trouxe aqueles originais das psicografias do Chico, e vinda através do Chico, quando a editora, eu já tinha livros publicados, me procurou, a editora me chamou e disse, olha, tem uma pessoa que procurou a editora, querendo saber de você,
e posso passar o seu telefone? Eu autorizei, ela me ligou, ou eu liguei para ela, não lembro, mas marquei um encontro, ela me trouxe todo aquele material do filho. E aí eu perguntei para ela por que o Chico tinha falado aquilo. E daí ela falou, não, porque eu pedia para o Chico, eu vou ao Chico quase uma vez por mês, e eu pedi para o Chico escrever um livro sobre a vida do Paulo Henrique, sobre o Paulinho. E o Chico falou, ela chamava-se Terezinha, Tereza, Dona Tereza. Ele falou, olha, Terezinha, eu não sou escritor, eu sou psicógrafo. Então você tem que procurar um escritor. Ela, mas eu não conheço escritor, não conheço ninguém que possa mostrar isso aqui, a pessoa escrever. Então você vai procurar uma pessoa. Então foi quando eu soube de tudo isso. Eu li as psicografias do Chico e fiquei muito surpreso, porque realmente são psicografias muito fortes, contundentes, do ponto de vista de mostrar a veracidade da vida espiritual, já que nós estamos carecas de saber que ela existe. A preexistência, a existência após a morte, após a vida, antes de nascermos temos um histórico e daqui por diante teremos a continuidade de nossa existência. Então aquilo nos mostra de uma maneira documentada os fatos. Porque quando nós lemos um livro, por exemplo, e a vida continua, Memórias de um Suicida, qualquer outro título que seja psicografado pelo Chico, por grandes médiuns, psicógrafos, nós sabemos que aquilo existiu. Mas é uma coisa há 200 anos, há 50 anos, mas isso aconteceu nos dias de hoje. Então, o fato era que ele contava as situações vividas pela família e por ele, tão próximo de nós. Me chamou muita atenção isso também. Eu comecei a reunir o material e também procurei outros materiais, outros documentos que pudessem serem somados e dar um peso à obra. Então, aquilo me fascinou. O que aconteceu naquela época? Esse rapaz com 19 anos morava aqui em São Paulo, no bairro de Santana. Ele é amigo, parceiro de composições de Tony Bellotto, que é o rapaz dos Titãs. E eu acabei o conhecendo e me tornando amigo dele em razão dessa história, porque o Tony, juntamente com ele, eram compositores, e os dois tinham avós na cidade de Assis, aqui no interior de São Paulo. Então eles foram ao feriado de finados, e o feriado curtiu o Paulo Henrique Dantas do Bresciani, porque ele acabou morrendo no dia de finados. Então ele fala na psicografia, eu vim curtir o feriado e o feriado me curtiu. Então, as expressões desse comunicante, desse espírito, mostra a grandiosidade de sua alma. Então tudo isso está dentro do livro Do Outro Lado da Vida. Eu não vou contar muito, porque senão você não vai ler o livro, né? E o interessante é que na época que eu lancei o Do Outro Lado da Vida, a imprensa, de um modo geral, começou a falar sobre o livro. A revista Isto É, Época, fez uma publicidade que tinha na capa, trazia na capa, Sucesso do Outro Mundo, porque nós lançamos a obra despretensiosamente. E ela pegou um vulto assim, que a gente não imaginava. Então, algumas companhias de cinemas me procuraram para transformar a história numa minissérie, num filme, mas não deram certo, em razão até porque eu tinha alguns receios, porque quando você autoriza uma
direitos autorais às vezes distorce daquela realidade, e estava acontecendo uma dessas produtoras de cinema e eu tive que fazer um distrato com uma dessas produtoras, não convém dizer o nome, mas que causou grandes prejuízos, porque já tinha 30% do filme pronto, e criaram uma situação em que envolvia o Chico, que não era verdade, então a gente teve que recuar. Então, aí passaram-se muito tempo. Agora, recentemente, a Maristela Filmes, que acabei fazendo amizade com o diretor-presidente, que é uma pessoa muito séria, está desenvolvendo essa peça cinematográfica, que deverá ficar muito bonito. Então, e tudo isso para a gente falar que a vida continua, que a vida não para com a morte, né? Nós somos espíritas, e até o espírita não gosta de falar muito da morte, porque imaginem vocês que tem algumas pessoas espíritas que desencarnam, morrem, e os espíritos, quando os recebem, tem muito cuidado em dar a notícia, porque se falar que ele morreu assim de supetão, ele morre de novo do susto, porque não tem tanto problema a gente passar para o outro lado. Tem gente que faz fica pensando, puxa, como... e tem medo mesmo da morte, né? Alguns até gravaram músicas, Martinho da Vila, que fala que se a morte for um descanso, ele não quer descansar. E aí por aí vai. Logicamente que a gente se apega com as coisas da terra, de uma maneira talvez até inconsciente, sem maldade, gosta das coisas materiais, das pessoas, nós convivemos com elas e fazemos uma história. E de repente nós temos que deixar esse cenário e a nossa história. Não precisamos ter idade avançada para poder desencarnar. Morremos assim, de supetão, como se diz. Estamos pelo um fio. E não há médico, nem cientista, nem autoridade que possa garantir o dia de amanhã para nós. Nem daqui 5 minutos, mesmo com saúde. Já ouviram falar disso? Mas ele morreu, ele não tinha nada. Mas como ele morreu? Olha, alguém puxou a ficha dele, se é hoje, é agora. Então, nós estamos, talvez, vivendo o último dia de nossa vida. Então, vamos fazer esse dia o melhor dia. Vamos perdoar as pessoas. É difícil, claro que é difícil, mas precisamos exercitar. O do outro lado da vida não só fala da vida após a morte e da pré-existência dela, da vida, mas fala desse conceito que Jesus nos trouxe, que é o bem viver, através do amor. Porque o conceito mais forte que ele nos implantou no coração é o amor. Sem o amor, nós não partimos para a nossa felicidade. Quando nós desculpamos alguém, quando nós perdoamos alguém, na verdade, nós nos perdoamos. É difícil, muitas pessoas têm essa dificuldade, não é uma ação muito fácil, mas ela é possível. Agora, temos que compreender por que perdoamos e por que devemos perdoar. Porque perdoar é um estado de consciência, não de ciência. É como, por exemplo, uma pessoa que ganha 120 mil reais por mês, ou 200 mil, ou 1 milhão de reais. E simplesmente, se tiver alguma facilidade que não seja honesta, ela acaba se lançando mão disso para poder ter alguma vantagem. Ela não precisa, mas ela faz isso. Ela é ruim? Não, às vezes é uma pessoa boa, mas ela usa esse subterfúgio de vantagens para adquirir essas aquisições, sejam materiais, sejam de qualquer tipo.
de vantagem. E ela não pensa, ela faz. E por que ela faz? Ela não sabe que é errado. Então ela tem ciência de que é errado. O que falta para ela? Consciência. Porque se ela tem consciência das consequências, ela não faz. Vocês já ouviram falar de pessoas que não lançam mão de um alfinete que não sejam dela, por princípio. Então, elas não têm nada, mas diante de uma oferta vantajosa, mas que não traga uma tranquilidade de consciência, ela não pega, ela devolve, ela não aceita. Então, o que está faltando em nós? Consciência. E como nós devemos alcançar a consciência? Estudando, aprendendo, buscando entender a verdadeira verdade. Como disse Jesus, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Nas coisas, nas pessoas, nas ações, nos pensamentos. Nós somos, você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Então nós somos uma reprodução do nosso estado mental. Tem pessoas que querem estar doentes, por exemplo. Elas gostam que as pessoas tenham pena dela, porque elas se sentem mais próximas das pessoas, acham-se inseguras quando alguém não comenta nada ou não fala nada sobre ela. Então ela precisa disso, inconscientemente. Na verdade, nós não somos assim. Nós estamos assim. É diferente. Então, eu não sou isso, eu estou assim. Então, para que as pessoas me aceitem, eu tenho que me apresentar de uma maneira para que elas me aceitem. Tem pessoas, por exemplo, ciumentas. Elas não admitem que tem ciúme. E eu ciumento? Não, eu não sou ciumento. Eu tenho todos os defeitos, menos o ciúme. Eu tenho zelo. Olha que mentira. Ou então, por exemplo, um sujeito que é invejoso. Ele está invejoso. Então ele diz, eu invejoso? Não. Eu aceito qualquer tipo de ponto negativo na minha vida, na minha personalidade, mas invejoso eu não sou. Claro, Deus dá tudo aos outros, nada para mim. Então, ele não se aceita. Então, a gente tem que fazer assim, eu estou invejoso, mas eu vou mudar. Eu estou ciumento, mas eu vou mudar. Então, esse processo de consciência das nossas próprias faltas, isso nos dá uma garantia de transformação. O ruim é que nós não aceitamos o que somos, ou como estamos, porque nós podemos mudar. Às vezes a gente conversa com uma pessoa ou outra, ela diz assim, não, mas isso não muda mais, isso aí vai morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem um ditado assim? Mas pau é pau, gente é gente. As pessoas mudam, desde que alguma coisa faça com que elas se sintam na capacidade de mudar. O que é isso? O conhecimento. Sócrates, 500 anos antes de Jesus, disse, conhece-te a ti mesmo. Uma frase tantas vezes dita, tantas vezes repetida constantemente, poucas vezes refletida em sua plenitude. Conhece-te a ti mesmo. O que é isso? É a auto-reflexão. Nós fazemos uma reflexão. Dos livros do Chico, eu não lembro qual, que são tantos, que alguém perguntou a Santo Agostinho, o espírito evoluído, como é essa entidade, o que o fez se transformar, já que ele tinha uma vida pervertida, que ele tinha sido um dos piores seres humanos que teve na face da Terra. E Santo Agostinho disse simplesmente, o autoconhecimento.
Todas as noites eu pensava no que tinha feito de bom e de ruim. Então, é aquela história. Eu estou assim, mas eu vou mudar. Então, por exemplo, o marido casa com a esposa, né? E daí um tempo ela começa a olhar e pensar e perceber certas coisas. Eu não sabia que você era assim. E aí ela também, e ele também fala, eu também não sabia que você era assim. Então, o que devemos fazer? Mudar. Olha, realmente, você não conhecia esse meu lado, mas eu vou lutar para mudar. Essa composição harmônica de entendimento é que faz com que as pessoas mudem, se transformem, busquem novos horizontes. Como eu disse, eu nasci em um lar espírita, eu nasci em Recife, depois meu pai veio para São Paulo e eu morava lá nessa época, não lembro quantos anos, 8 anos, acho que um ano antes de vir para São Paulo. E eu morava próximo da praia. Tinha um bairro lá chamado Arruda. E eu morava numa casa e essa rua não era asfaltada. E tinha chovido uns dias antes, estava ali um lamaceiro, né? Então, era sábado ou domingo. Eu lembro que era um final de semana porque minha mãe, todos os sábados ou domingos, ela ia na outra irmã e levava um bolo. Ia visitar a irmã e levava um bolo. E eu ia com ela. Então nesse dia a minha mãe me deu banho, me colocou uma roupa bem bonitinha e me colocou ali na frente da casa, me esperando, e voltou para dentro de casa para embrulhar o bolo, arrumar tudo direitinho, e falou, ó, fique aí que daqui a 10 minutos nós vamos sair. Tá bom, eu fiquei ali sentado, todo bonitinho. De repente passou um menino lá que não era muito bom e me jogou uma pedra. Daí eu saí correndo atrás dele e, resumindo, voltei todo cheio de lama, desde o sapato ao cabelo. E aí sentei, sem nem me importar com o que tinha acontecido. E daí veio passando o homem que vendia algodão doce, com aquela buzina, né? Então quando ele veio se aproximando, imediatamente eu entrei dentro de minha casa pedindo dinheiro para minha mãe. Mamãe, eu quero dinheiro para comprar o algodão doce. Quando ela me viu, ela tomou um susto. Quase o bolo cai no chão. E ela olhou assim para mim e falou, olha o seu estado, você merece? Eu nunca esqueci disso. Eu não merecia. Esse foi um episódio de que me reporto até o dia de hoje com relação aos espíritos, a Deus, né? Muitas vezes nós pedimos a Deus vários tipos de pedidos, né? Nós somos eternos pedintes, vivemos pedindo, mas dificilmente nós avaliamos se merecemos o pedido. Então, quando nós vamos dormir, por exemplo, nós vamos deitar e muitas vezes nós estamos tão atrapalhados com o dia a dia, com a correria da vida, que deitamos depois do banho, da janta e de ter falado o que precisou, deitamos, vamos dormir, pensamos na oração. Oramos, como disse Jesus, orai e vigiai. Orar até que nós oramos, vigiar é que são elas, né? E quando vigiamos o vizinho, que não tem nada a ver com o peixe, né? Então, nesse momento, nós estamos lá conosco mesmo e resolvemos fazer um Pai Nosso, que geralmente é a oração que consagra a nossa prece. E aí estamos lá orando mentalmente, às vezes até articularmente, falando a linguagem articulada. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Poxa, esqueci de pagar aquela conta. Ou também esqueci de dizer umas verdades àquela pessoa. Mas amanhã, quando amanhecer, a primeira coisa que eu vou fazer,
e aí a nossa oração vai para o vinagre. Dormimos, e o que acontece? Ninguém percebe, mas a alma se desprende do corpo. Muitas vezes, ali no nosso quarto, existem espíritos que estão aguardando o momento do sono. Aí nós dormimos, levantamos da cama, ele pega na nossa mão e vai caminhar conosco, instruir. Então aí é por isso que no outro dia a gente já acorda e já sabe com quem quer brigar. Porque nós fomos orientados na véspera. Então a vida é não só presente fisicamente, ela é muito mais espiritual. Então estamos vivendo um estado espiritual na Terra. Ao dormirmos, temos contato com os espíritos. E também, evidentemente, no estado de vigília. Somos 6 a 7 bilhões de pessoas, aproximadamente, quando perguntaram para o Chico, e o Chico perguntou para o Emmanuel, ele disse mais ou menos 25 bilhões de espíritos na Terra. Imagine, uma média de 5 a 7 espíritos por pessoa. É muita gente influenciando a gente. E uma ocasião, numa dessas reuniões, eu já tinha uns 20 e poucos anos, o Dr. Bezerra de Menezes estava presente naquele ambiente, e eu arrisquei a perguntar para ele, e o assunto era esse. Eu perguntei: doutor, qual é a influência que nós sofremos, percentualmente falando, dos espíritos? 10%, 20%, 30%, 70%? E ele respondeu: 110%. Estamos lascados, porque eles não param de influenciar. Evidentemente que nós atraímos para nós o nível vibracional que temos. Como eu disse, há pessoas que gostam de estar doentes. Eu tenho um amigo meu que ele é médico, urologista, e amigo de infância. E ele, sempre que eu vou ao seu consultório, ele me conta alguma coisa interessante. Ele é espírita. Então diz que, ele falou para mim que a pior coisa que um paciente ouve de um médico é o seu estado fisionômico. Só isso já apavora o paciente. Diz que ele falou que teve um paciente que foi ao seu consultório, e ele percebeu que ele estava preocupado com a saúde, que estava buscando encontrar algum tipo de doença. Então ele relacionou todos os exames para ele, deu as guias, assinou tudo, entregou para ele e falou: olha, daqui, quando você terminar, você volta. Aí estamos 2 meses fazendo exame. E daí, de uns meses depois, ele voltou no consultório, aquele monte de exame. Assim, muito tenso, Ele sentou-se, colocou aquele monte de exame na mesa. O Zé pegou aqueles exames e começou a olhar em silêncio. Aí é que ele ficava mais preocupado. E olhava e às vezes torcia o nariz. Aí é que ele olhava rápido de olho, e o homem estava suando. Aí ele levantou-se, pegou aquela chapa, foi raio-x, colocou lá, olhou contra a luz e tal, fez um gesto, aí quase como um desmaio, E aí ele sentou, ele disse: doutor, é grave? Ele olhou assim e disse: você não tem nada. Se não é possível, como é que eu não tenho nada? Não, o senhor não tem nada. Ele queria ter. Então veja, nós muitas vezes buscamos problemas para as nossas vidas. Às vezes, quando a coisa está muito boa na nossa vida, a gente pensa assim: não sei não, a coisa está muito boa, vai acontecer alguma coisa ruim. Por quê? Não pode estar bom e não pode ficar melhor ainda? Então, nós somos um produto de nossa mente. Quando nós dizemos assim: acho que eu vou ficar doente, acho que isso não vai dar certo, o universo diz: seja feita a vossa vontade.
Então, cuidado com o que pensa. E a tecnologia avançando, daqui a pouco a gente vai projetar uma imagem, assim, uma holográfica do que estamos pensando. Aí ninguém vai poder pensar. Mas, às vezes, a gente pensa que está pensando e não está pensando. Alguém está pensando por nós. Então, pensar é uma atitude, um ato importantíssimo. E o Do Outro Lado da Vida fala sobre essas coisas. Não fala só sobre o episódio da morte. O que ele encontrou do outro lado da vida? Como foi isso? E ele se depara com as coisas mais avançadas no mesmo sentido. E percebe que a vida continua aqui. E ele entra num estado de comunicação. E essa coisa vai se desenrolando. E ele prova e mostra para os pais que eram católicos, apostólicos, romanos, e não acreditavam na vida após a morte, e que a morte do caçula, com 18 anos, foi um trauma tão violento naquela família, que tinha ele como realmente uma verdadeira personalidade humana, porque ele era um menino diferente dos outros. Tanto é verdade que 62 dias depois ele se comunicou pelo Chico, trazendo mensagens belíssimas. Poderia trazer algum tipo de revolta, algum questionamento. Não, nenhuma das mensagens traz esse tipo de situação. Muito pelo contrário, ensinamentos. E estes que eu acabo de relatar, essas situações, existem dentro desse livro, contando algumas situações que ele viveu. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Quanto? Tá bom. Então, eu falo mais que o homem da cobra, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui. Poderíamos estar em outro lugar, pensando em outra coisa, fazendo em outra coisa. Por estarmos aqui, já demonstramos para nós mesmos e para as entidades que nos acompanham, que buscamos essa transformação. Estamos preocupados, ou, para não dizer preocupação, estamos atentos ao nosso processo de entendimento, de conhecimento espiritual. Muitas pessoas estão vivendo, por exemplo, mas estão mortas, porque não têm mais esperança, não sabem sequer desculpar as pessoas, os mínimos erros. São pessoas que carregam dentro de si verdadeiros monstros e não conseguem sair daquilo, porque talvez não tenha tido esse primeiro pontapé, como se diz na bola, não teve essa atitude. E tudo isso nos faz recordar coisas que vivemos durante a infância e coisas que estamos vivendo nesse processo atual, que nos convida a um perdão, a um esquecimento de uma ofensa, ou mesmo até evitar que façamos um comentário não oportuno em relação a outras pessoas. O que ganhamos? É o que devemos pensar. São situações pequenas, mas que, se somadas, nos mostram essa preocupação, essa atenção com a nossa própria vida. Quando viemos à casa espírita, ao Batuíra, por exemplo, recebemos bênçãos de paz. O passe, a palestra, a orientação, tudo isso cria uma energia positiva de entendimento e de transformação. No entanto, nós precisamos, conosco mesmo, ter a atitude de estarmos querendo nos transformar. Essa transformação é que de fato nos faz, quando partirmos, sermos melhores. Tem pessoas que acham que pagar as contas, respeitar o próximo naquilo que lhe é com limites, acha que isso é qualidade, esse é dever. Quando nós fazemos algo que tira do nosso estado comum, aí sim é uma mudança
de personalidade, de atitude. Quando nós esquecemos uma palavra atravessada ou um comentário desmedido, quando alguém faz alguma indiferença com a nossa presença, ou algum comentário não oportuno, quando nós não revidamos, aí nós estamos fazendo a diferença. Tem pessoas que falam, não, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Não, essa história não funciona para mim. Eu conheci um amigo que ele tinha esse temperamento. Ele sempre me falava, comigo é assim, eu não engulo um sapo, eu não engulo sapo. E naquela época, nós tínhamos 20 e poucos anos, e eu, empregado, ele também, de repente, ele perdeu o emprego. E aí, ele ficou uns 3 anos desempregado, e eu encontrei ele numa ocasião. Naquela época eu já fazia palestra, não tinha livro espírita, mas como eu vivia naquele meio, às vezes eu cheguei a fazer palestra, eu estive psicografando. Eu tinha 17 anos, estava falando, não falava nada, né? Mas enganava a turma, enquanto o Chico psicografava com outros médios. E eu encontrei com esse meu amigo que chamava Márcio, e ele me falou, eu perguntei para ele, como vão as coisas? Ele disse, rapaz, 3 anos desempregado. E ele era muito mais inteligente do que eu. Falava 3 idiomas, bastante capacitado, mas ninguém queria dar emprego para ele, porque ele era pavio curto. Então ele se dava mal nas operações de relacionamento. Naquela ocasião eu ia fazer palestra no centro. Eu me encontrei com ele no Rio de Janeiro. Ele mudou para o Rio. E eu tinha uns 28 anos, ou um pouco menos. E eu fui fazer uma palestra no centro espírita lá que chama Dr. Bezerra de Menezes. E naquela ocasião ele me falou aquilo, ele disse, rapaz, eu acordo tão cedo para procurar emprego aqui no Rio, que 4 vezes eu peguei o Cristo Redentor fazendo ginástica. E ele, nada dá certo na minha vida. Eu jogo nos 25 bichos do dia da pernilongo, minhoca, nada dá certo. Então eu falei para ele, lembra que você falou que comigo bateu, levou? Por que você não muda isso? Eu vou fazer uma palestra e o tema é uma coisa muito bacana. É isso aí. E aí ele foi na palestra. Depois da palestra a gente foi jantar e ele falou, eu acho que eu vou começar a mudar, né? Porque as pessoas fogem de mim. Daí passou um tempo, 8 anos, eu encontrei um amigo meu, que era amigo dele, muito amigo, mais amigo dele, que me deu uma excelente notícia. Diz que ele tinha mudado para a Alemanha, uma empresa multinacional alemã, estava aqui no Brasil. Ele fez uns testes, começou a trabalhar nessa empresa, gostaram muito dele, levaram ele para a Alemanha. Numa situação muito bacana. Então, vejam, pau que nasce torto, morre torto, aí varia, como diz o Didi. Porque pau é pau, gente é gente, a pessoa pode mudar. Então, nós precisamos mudar. Tem gente que fala assim, não consigo mudar, a outra encarnação. Como vai esperar a outra encarnação? Sabe lá Deus quando vai ser? A gente está aqui, está perdendo tempo. Então, as coisas dependem muito mais de nós. As pessoas, às vezes, para dar desculpa do fracasso, colocam a culpa em fatores circunstanciais ou que fogem ao controle dela. Por quê? Porque ela justifica o problema. Não, eu errei, eu cometi esse erro, mas eu vou mudar. Eu falhei. Por isso que eu estou sentindo o que eu estou passando pelo que eu estou passando, mas eu vou mudar. Então, essa atitude de consciência cria uma energia interior dentro de nós, que é o primeiro passo para a nossa felicidade. É estarmos bem conosco mesmo. Tem pessoas que querem agradar os outros, faz coisas até que não está dentro do processo do sentimento. É muito superficial.
Tem pessoas que encontram outra na rua e faz aquela festa, né? Mas por dentro, não é? Que camarada chato. Então há uma contradição de pensamento e sentimento. Isso é que cria os problemas com a espiritualidade. Os espíritos ficam rindo da gente, falam, ele fala uma coisa e pensa noutra. É aí onde eles começam a influenciar. A gente não percebe. O processo da obsessão, ele é muito mais de nós para conosco mesmo do que os espíritos para conosco. Tem espírito que vai embora e fala, não aguento. Ele é o pior obsessor dele mesmo. Aconteceu uma vez, eu estava conversando com o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, faz muitos anos, chamava João Teodoro. Lembra dele? E ele me contou uma história dizendo que tinha uma senhora que foi fazer um trabalho de desobsessão, diz que fez um trabalho lá de 6 meses. Tinha uma entidade que perturbava essa senhora. Ela não parava no emprego, vivia atormentada e tudo. Bom, nessa sessão, o doutrinador teve a promessa daquela entidade que obsediava aquela moça, de nunca mais perturbá-la. Então a moça foi embora e deu tudo bem. Daí uns 2, 3 meses a mulher voltou. Mesmo procurou o setor da federação pedindo um apoio porque estava sendo obsediada novamente. Fizeram a sessão espírita, convocaram a entidade se manifestou e o doutrinador perguntou, meu amigo, mas nós não conversamos com você, meu irmão, falamos com você, você prometeu conscientemente, depois de 6 meses de luta, para provar que quando nós perdoamos, quando nós esquecemos as ofensas, nós nos libertamos, e você ainda voltou, está obsediando novamente a senhora, tirando o sossego da vida dela. Ele esperou calmamente o discurso do doutrinador, falou, não, eu já deixei essa senhora há muito tempo, já perdoei, já estou seguindo novos rumos, mas ela é que não para de pensar em mim. Então, o processo é nosso. Nós temos a chance de mudar, mas nós não queremos mudar. De fato, não. Então, eu me recordei de uma conversa que meu pai teve comigo. Meu pai está aqui comigo, né, na Terra, a minha mãe já partiu. Mas há muito tempo meu pai me contou uma história que eu nunca esqueci. E meu pai era vendedor da Swift Arnold do Brasil. E ele fazia Maranhão, Pernambuco, fazia vários estados, chegou se tornou supervisor de vendas da Swift. Então ele tinha vários amigos, e dentre eles um que tinha essa característica de ter as oportunidades, mas ele não queria mudar. Então ele me contou que esse vendedor, ele sempre queria mostrar uma coisa que ele não era. Ele gostava daquilo, que as pessoas chamassem ele de doutor, de engenheiro, de não sei o quê, né? Ele gostava dessas coisas. Então, meu pai me contou que ele se hospedou numa cidade pequenininha, no interior do Maranhão, eu não me recordo o nome, porque era muito pequena a cidade. E foi ao hotel, se hospedou, e naquele tempo, não sei, acho que não tem mais, mas a pessoa colocava o nome, o endereço, o telefone e a profissão. Então ele fez esse registro e colocou médico. Ele era vendedor. E aí todo mundo começou a tratá-lo de doutor. Bom, é uma cidade muito pequena. O que aconteceu à noite? A filha do coronel, que era o prefeito da cidade, estava grávida nos últimos dias da gravidez, entrou em trabalho de parto. E o coronel, sujeito manso, pegou um capataz e falou, não tem doutor fulano e tal? Não, está na capital. Então vai lá no hotel e vê se tem um médico. Sempre, geralmente tem um médico, né? Em algum lugar vai ter. E o capataz foi ao hotel, lá chegando, falou, tem um médico hospedado aqui. O cara procurou na lista, achou. Ele, amigo do meu pai.
Daí ele subiu lá no quarto, bateu na porta, o cara saiu e disse: o senhor, o doutor fulano de tal, está falando com ele. Então o senhor se arruma aí que a gente... O coronel, a filha dele está no trabalho de parto. Ele disse: não, mas eu não estou trabalhando, eu estou descansando. Ele falou: não tem conversa, o senhor vai na marra. Pegou o homem, pôs dentro do carro, levou. Ele foi orando para tudo quanto é santo. Quando ele chegou na porta do quarto, a menina teve o bebê. Aí já a mulher já tirou, já limpou a criança e tudo. Aí ele só chegou também para passar o pano na criança, cortar o cordão umbilical só. Resumindo, ele voltou para o hotel, né, já aclamado pela fama de médico, e no outro dia ele passou um apuro danado, né? Mas deveria aprender. Mas no outro dia ele pediu a conta, fechou a conta e tal, e colocou entre parênteses: obstetra. Então meu pai me contou isso. Realmente a gente, às vezes, não nessa situação, mas uma coisa que a gente acaba acobertando em nós por termos passado por aquilo sem nenhuma lesão, sem arranhões. Então a vida, a cada momento, nos proporciona uma oportunidade de a gente perdoar. Às vezes nós não somos aquele que está no direito de perdoar, mas às vezes de pedir perdão. Mas estamos no momento de perdoar e nós torcemos o nariz. É uma oportunidade que Deus nos oferece. Às vezes vamos dizer umas verdades a uma pessoa: não diga. Fale de outra maneira. Quando a gente diz para alguém assim: você está errado, é a mesma coisa que dizer: eu sei mais do que você. Sou assim. E ninguém gosta de ser humilhado. Nós precisamos aprender a, quando falarmos com alguém, sabemos que ali está um sentimento, puro sentimento, que qualquer palavra pode causar um impacto. Então, devemos ter amigos e sermos amigos das pessoas. Eu costumo dizer que dinheiro eu não tenho, mas amigos eu tenho. Então, e o Chico dizia, né, que uma vez perguntaram para ele qual era o maior tesouro que ele tinha na vida. Ele disse: os meus amigos. Então, quando nós temos amigos, nós temos tudo. Quando as pessoas gostam de nós, é porque nós gostamos das pessoas. Quando nós fazemos algo para alguém, e quando fazemos ela se sentir feliz, elas se sentem na obrigação de nos fazer feliz. Não questione, não reclame, agradeça, olhe nos olhos, ouça, escute. A vida é oportunidade, e a oportunidade de fazer essas coisas é muito mais valorosa do que qualquer passagem aérea para um lugar maravilhoso na Terra. Não podemos fugir de nós mesmos. A felicidade está dentro de nós, não nas coisas, nas pessoas. Nós não podemos deixar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Uma vez eu vi num retrovisor de um carro, e eu prestei atenção, estava escrito: a minha educação depende da sua. Eu pensei, se esse sujeito não tiver educação, como é que vai ser? Né? Então, nós não podemos ser educados porque a pessoa nos tratou com educação. Se tratou com mal educação, não vamos perder o controle. Mas é difícil. Mas é difícil, pior ainda, passar pelo momento de constrangimento ou de conturbações. Numa discussão, ninguém ganha. Porque se ganhar, perde. Quando alguém provou que os seus argumentos são racionais e que provou que ele tem razão, e dependendo da situação, quem foi o perdedor fica ressentido, dependendo da maneira como você discute.
porque ela fica ressentida e o ressentimento é um sentimento negativo. Então a gente pensa, deixa estar, na próxima oportunidade eu vou fazer alguma coisa para te dar o troco. Não faça isso. Sempre diga, o meu pensamento é esse, eu acho que pode ser, mas quem sabe você esteja certo. São palavras que a gente tem que aprender, porque a arte de viver é viver bem com as pessoas. Ter dinheiro é uma situação independente do estado de felicidade de uma pessoa. Então a felicidade não está nas prateleiras. Você não vai na loja, me dá uma, me dá duas, embrulha uma aí de presente. Ninguém é feliz com aquilo que toca, mas com aquilo que sente. A proposta do livro Do Outro Lado da Vida é justamente essa, mostrar que nós estamos tendo uma oportunidade muito, muito importante. A mais preciosa é o tempo. Ele não volta mais. Uma coisa que a gente não pode e não deve perder é os nossos minutos em pensamentos doentios ou mesmo pensamentos de ressentimento, de dor, de lamentações. As nossas lamentações, por mais fundamentadas, não causam nenhum tipo de admiração nas pessoas. Ninguém vai nos admirar pelas nossas lamentações fundamentadas. Elas vão nos admirar pela nossa coragem, pela nossa força, pela nossa determinação. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos. Imagina um pai chega dentro de casa preocupado, descabelado, a criança olha e fica apavorado. Se o pai, que é o comandante do navio, está assim, então cuidado com as crianças, com as pessoas que estão à nossa volta. Não faça drama, não dramatize. É melhor. Nós lucramos mais. Quantos minutos? Então, para encerrar, eu queria agradecer a todos, dizer para vocês muita paz, muito obrigado e até a próxima. E depois tem 30 livros do Outro Lado da Vida e os da casa. Quem quiser ter o autógrafo, com prazer. Muito obrigado. Então nós agradecemos ao Ricardo, muito proveitosa a nossa tarde. E nós vamos externar esse agradecimento, primeiro, a Dona Terezinha. Eu vou pedir para a Adriana entregar para a Dona Terezinha, uma pianista para outra. O nosso abraço de todos nós, Dona Terezinha. Pronto, então tá a duplinha feita. Nós agradecemos pela música gostosa. E agora eu vou pedir para a Gláucia entregar para o palestrante. Por favor, a Gláucia, que é filha da Dona Terezinha, eu vou pedir para ela entregar o nosso presente. Um abraço dela, um abraço de todos nós. Muito obrigada. Nós, antes de fazer a prece final, que eu vou pedir para o Ronaldo fazer a nossa prece, que é o nosso presidente. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Luiz Domingues, que é o responsável pela transmissão de web rádio, que possibilitou a tantas outras pessoas estarem conosco nessa tarde. E depois da prece eu vou pedir ainda uns minutinhos para uns avisos a vocês, tá bom? Por favor, Ronaldo. Eu queria, antes da prece, aqui do lado do Ricardo, dizer a ele duas coisas, Ricardo. A primeira delas é que você é culpado de eu estar aqui hoje em carne e osso, porque eu poderia ter ficado em casa, né, com a minha esposa, ouvindo pela web rádio.
E agora eu conheço você. E você é culpado de eu querer comprar os seus 25 livros agora. Obrigado. Então eu convido a todos para nos unirmos em pensamento para agradecer a Jesus, o nosso maior mestre, pela tarde de hoje. Esta casa que recebeu, recebe e continuará recebendo centenas, milhares de espíritos que trazem em seu coração as mazelas dos ciúmes, da inveja, da aflição, da angústia, de planos criminosos, de planos suicidas. Encontrarão nesta casa a doutrina do nosso mestre Allan Kardec, os livros do nosso Chico, o Evangelho do nosso mestre Jesus. E para todos esses humanos que trazem junto consigo grandes companhias espirituais, tudo isso lhes será oferecido como numa farmácia, com um medicamento. E todos nós bebemos desse medicamento, ingerimos em nossas almas, e como primeira melhoria, nós nos percebemos como doentes e nos motivamos para o mais breve possível podermos novamente voltar às fileiras daqueles que olham para trás e dizem: puxa, como eu estava mal. Graças a Jesus, Ele nos envia, através das palestras, dos livros que nos são oferecidos, do passe, da desobsessão, verdadeiros milagres que nos trazem de volta ao mundo dos vivos. Por isso nós agradecemos de todo o nosso coração ao nosso Ricardo por nos ter ocupado a mente nessa quase 1h30, e isso não tem preço. Isso nós jamais poderemos retribuir ao Ricardo. Nosso muito obrigado, que Deus o abençoe. Sim, então estamos todos convidados a participar ainda mais uma vez da Feira do Livro, e eu gostaria de fazer o anúncio das próximas palestras, porque estamos aqui na 11ª, 12ª amanhã, 13ª no domingo e 14ª também no domingo em Vila Brasilândia. Então vamos anunciar para que vocês possam estar conosco. Amanhã nós vamos ocupar o horário da mocidade, né? Sábado às 18 horas, 15 minutos antes nós vamos ter o coral, né, interlúdio aqui do Batuíra, fazendo a abertura musical. E nós vamos ter também um convidado que vai estar conosco pela primeira vez, Alexandre Fontes da Fonseca, é um doutor em física, professor da Universidade de Campinas, um estudioso da doutrina espírita, e ele vem nos falar num tema que está nos deixando muito curiosos. Ele vem nos falar sobre os 3 nãos de Kardec e o zelo pela doutrina espírita. Vocês podem imaginar quais seriam os 3 nãos de Kardec? Então nós vamos saber amanhã. Quem quiser conferir de perto, que esteja conosco amanhã, aqui às 5:45, aqui no Grupo Espírita Batuíra. E depois, no domingo, nós temos que fazer um anúncio que nos deixou bastante tristes, que o Emanuel Cristiano não vai poder estar conosco. Ele pede desculpas, mas por um problema pessoal ele não vai poder estar conosco aqui no Grupo Espírita Batuíra, o que nos deixa muito tristes, porque estávamos esperando ele com alegria. Ele já esteve aqui conosco, estávamos muito ansiosos para ouvi-lo. Mas eu também tenho uma boa notícia para dar para vocês, porque quem nós já confirmamos e quem vai estar conosco no domingo vai ser o Dr. Marco Antônio. Eu sabia que essa é uma boa notícia depois de uma notícia ruim, porque o Dr. Marco Antônio é um querido nosso e ele aceitou com muito prazer de estar aqui conosco nesse encerramento no domingo. E o tema ainda nós vamos divulgar, mas ele já confirmou a presença aqui conosco. E quem
gosta e trabalha, e deve ter muitos trabalhadores aqui da nossa unidade em Vila Brasilândia, e quiser optar por estar também lá, ao invés de aqui, também será muito bem-vindo na nossa unidade de Vila Brasilândia. Nós vamos ter um palestrante que já esteve conosco ano passado, no nosso 12º ciclo de palestras, é o Vladisney Lopes, é o Ney Lopes, e ele vem falar de um tema bonito também, doutrina espírita consolando e esclarecendo, lá em Vila Brasilândia, no mesmo horário. E lá também nós vamos ter o coral interlude. Então, na Vila Brasilândia o coral, e aqui no domingo nós vamos ter Leandro Gomes e Sandra Carvalhais. Leandro Gomes no violino e Sandra no piano eletrônico. Também uma dupla já querida da nossa casa, que nos encanta com a sua arte musical. Então nós agradecemos a presença de todos vocês, que possamos estar sempre aqui unidos, fraternos, nos abraçando, e o palestrante o Ricardo vai continuar aqui para autografar os livros que vocês comprarem dele lá. Bom, vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.